pessoal? Bom, nessa quarta semana nós temos aí que lidar com as questões 81, 82 e 83, que correspondem a aproximadamente aí a segunda das três partes aí que nós vamos estudar do Tratado sobre o Homem. Eu já adianto para vocês que essa semana vai ser um pouco mais tranquila. Vocês devem ter notado que há uma quantidade alta de atividades, mas isso se deve, né, ao fato de que vocês também já sabem que a disciplina possui, né, a carga horária duplicada, porque está sendo oferecida somente nesse bimestre. Então não tem muito o que fazer, infelizmente. Mas eu já tinha planejado isso, né, de que quando nós chegássemos nessa semana, nessa parte, né, das questões 81, 82 e 83, nós faríamos uma semana um pouco mais tranquila. Por quê? Eu explico, né? Isso é até bom para que eu possa introduzir vocês no conteúdo, né? Essas três questões, elas estão mais diretamente implicadas com o que o Tomás chama de os aspectos morais da alma, né? A vontade, o livre-arbítrio, são elementos que estão diretamente relacionados aí a uma questão moral dentro do pensamento do Tomás. E isso ele vai ocupar, né, um grande espaço da segunda parte da Suma de Teologia para lidar com essas questões, né? Então vocês vão perceber que as questões 81, 82 e 83, elas são muito breves comparadas com o tamanho das questões que a gente vinha estudando até agora, né? Elas são bem curtinhas, elas são menores e elas são mais simples, né? Isso não é, obviamente, o desleixo da parte do Tomás. Isso se deve ao fato de que ele vai voltar a elas lá na frente. Por exemplo, a gente pode ver na questão 84, né, que vai ser da nossa quinta semana, a gente pode ver lá que o Tomás de Aquino, já no início da questão, ele distingue isso, né? Ele vai dizer que, por exemplo, as questões relacionadas aos apetites, né, que a gente vai passar por elas agora, elas inclinariam-se aí para os aspectos morais e, portanto, elas deveriam ir para outra parte da Suma de Teologia, né? Então é por isso que ele trata muito rapidamente sobre isso. E é por isso que, em alguma medida, isso constitui aí uma semana um pouco mais folgada para nós, porque é uma quantidade um pouco menor de texto, né? É um tema que não está tão diretamente implicado nas problemáticas aí do curso, né? Que nós estamos tratando até então, que nós vamos continuar tratando ao longo das semanas. Mas que é um tema, mas que são temas interessantíssimos e que são importantes para a compreensão aí do restante dos elementos que nós já estamos trabalhando aí ao longo dessas semanas, né? Então, aproveitem essa semana para dar uma refrescada um pouco, né, na cabeça dessas questões, né? As atividades também vão ser um pouco menores. Eu vou pedir para que vocês façam um fichamento dessas três questões, né? Então, o fichamento é pequeno, porque as questões são pequenas, né? Então, entendam isso como uma espécie de descanso, né, para vocês. Porque aí na outra semana, na semana 5, nós voltaremos já com a questão 84, e aí sim, né, seguimos o plano aí para as partes mais famosas da Suma de Teologia, no que tange a essa análise da alma humana, né? Ou seja, as questões relativas às operações da alma, as questões relativas de fato, as ações da alma intelectiva, né? Mas vamos lá. A questão 81, ela pergunta para nós, né? Ou melhor, o Tomás pergunta se a sensibilidade ela é apenas apetitiva, né? Ou seja, de que tipo de potência se trata a potência sensitiva, né? Ou seja, ela é um apetite, que tipo de potência ela seria, né? O argumento do Tomás lá na resposta, né, lá no Respondeu, ele diz o seguinte: a potência, a sensibilidade,
ela tem um movimento que pode ser um pouco diferente, mas ao mesmo tempo pode ser relacionado ao movimento do apetite, né? Ou seja, a sensibilidade é o que o Tomás chama de uma potência apreensiva, né? Por quê? Porque ela apreende o seu objeto, né? E como ela apreende o seu objeto? Ela apreende o seu objeto recebendo esse objeto ou sofrendo a ação desse objeto, né? Ou seja, o sentir, na verdade, é ser tocado por algo, né? Então, quando eu digo que eu enxerguei alguma coisa, eu estou dizendo que eu fui atingido, o meu olho foi atingido pela luz que indiretamente atinge aquele objeto, né? Ou seja, então eu fui atingido por alguma coisa, né? Quando eu escuto um som, eu digo também do mesmo modo que eu fui atingido por ele, né? E há um exemplo muito simples que a gente pode usar para fazer essa relação é pensar o seguinte: se nós enxergamos uma luz muito forte, a gente é obrigado a fechar os nossos olhos, né? E nós também não conseguimos enxergar direito se tiver muito escuro, né? Do mesmo jeito, se um som for muito alto, a gente não consegue ouvir, ele incomoda, ele machuca o nosso ouvido, né? Se a gente tocar em alguma coisa muito fria ou tocar em alguma coisa muito quente, isso também nos fere, né? Por quê? Porque a sensibilidade, ela é uma potência apreensiva, portanto, ela padece dos seus objetos, né? E o Tomás vai comparar isso no seguinte sentido, né? Ele vai dizer, olha, a atividade de uma potência apreensiva, ela se relaciona muito com um repouso e uma passividade, né? Mas que repouso é esse? Que passividade é essa, né? Repouso ou passividade, mas em relação à coisa apreendida, né? Ou seja, a sensibilidade, em alguma medida, nós podemos dizê-la como sendo passiva em relação ao seu objeto, porque ela sofre a ação do seu objeto, né? Ao passo que o apetite, né? Um apetite em geral, ele está associado ao movimento. Por quê? Porque ele leva a coisa desejada, né? Um apetite ele faz com que algo vá em direção de algo desejado, né? Ou seja, provoca um movimento em direção a alguma coisa desejada, né? Ah, então a sensibilidade não tem a ver com o apetite. Pelo contrário, né? O Tomás vai dizer lá no final do artigo 1 que a sensibilidade ela é sim uma potência apetitiva. Exatamente por quê? Porque a sensibilidade, né, embora tenha essa característica passiva, essa característica apreensiva, né, ela se direciona para os objetos da sua apreensão, né? Ela vai em direção aos objetos da sua apreensão, né? Ela, em alguma medida, seleciona, ela é capaz de participar de uma maneira direta ou indireta de uma certa escolha dos seus objetos, né? Então, é por isso, por exemplo, né, que eu posso, quando eu uso o exemplo de uma luz muito forte, né, que atinge o meu olho, eu posso recusar a ser atingido por essa luz, né? Simplesmente eu preciso fechar meus olhos, né? Se eu fecho meus olhos, eu não sou atingido por essa luz. Ao contrário, quando eu quero enxergar algo, né? Eu quero ver alguma coisa, a minha visão ela se move no sentido de ser atingida pela coisa que eu desejo apreender, né? Então tem uma relação aí entre a característica apetitiva e a característica apreensiva, né, da sensibilidade, né? Portanto, como Tomás diz, a sensibilidade é sim uma potência apetitiva, né? Ou melhor, ela é apenas uma potência apetitiva. Vamos lá. No artigo 2, né, isso vai ficar um pouco mais claro, viu, gente? Para a gente entender como é que o apetite sensitivo pode ser uma potência apetitiva, né? Apetite sensitivo pode ser sensibilidade, né? O nome pode ser faculdade sensível, né? O Tomás usa vários nomes a depender aí do tipo de mobilização que ele está tentando fazer, né?
E aí ele pergunta no artigo 2. O apetite sensitivo se distingue em irascível e concupiscível, como sendo potências diferentes, né? Ele pergunta se o apetite sensitivo pode ser distinguido entre irascível e concupiscível, né? A definição de irascível e de concupiscível está aí, né? Ou seja, isso aí eu tirei diretamente da Suma de Teologia, né? Então, eu posso pensar no seguinte: o apetite sensitivo, ele se distingue aí, né? No irascível, primeiramente, resiste às causas da corrupção e aos agentes contrários. Vou explicar o que isso significa. Enquanto o concupiscível, né, o de baixo, se inclina para o que é conveniente e se afasta do que é nocivo. A gente não pode esquecer o seguinte, né? O apetite sensitivo, ele está muito próximo do apetite vegetativo, né? Desculpa, do apetite não. Está muito próximo da potência vegetativa, né? Ou seja, a gente tem a potência vegetativa, acima da potência vegetativa nós temos a potência sensitiva, que é onde está o apetite sensitivo. Então, o apetite sensitivo, ele também tem uma função de preservação da vida muito importante, né? Diferentemente dos seres que têm só a potência vegetativa, aqueles que têm a potência sensitiva e a vegetativa, eles têm capacidades extras, vamos dizer assim, de preservar e resistir aí às causas da corrupção e aos agentes contrários, vamos dizer assim. O que significa isso, né? A potência, né, a irascível, vamos dizer assim, ela é exatamente aquilo que torna o indivíduo irado, né, nervoso, bravo, né? Por quê? Porque ele pode reagir às causas da corrupção. O que é causa da corrupção? É aquilo que pode destruí-lo, né? Aquilo que pode matá-lo, aquilo que pode fazer com que ele se corrompa do ponto de vista de deixar de ser, né? Então a ira, né, o fato do indivíduo tornar-se iracundo, né, faz com que ele possa resistir a essas tentativas de destruição que a natureza tem o tempo todo, né? Os agentes contrários são exatamente isso, né? Ou seja, aquilo que faz com que ele possa morrer, possa deixar de existir, né? Possa se corromper de alguma maneira, né? Por exemplo, uma planta que só tem a potência vegetativa, o indivíduo pode ir lá e arrancar ela, né? E ela morre. Ela vai ser retirada dali, né? Do solo onde ela estava, ela vai morrer. Um animal, né? Um ser vivo, um cachorro, um gato, um pássaro, né? Que tem uma potência vegetativa, mas também tem uma potência sensitiva ou um apetite sensitivo, ele reage, né? Se você tentar atacá-lo, ele vai reagir, né? Por quê? Porque ele tem uma potência irascível, né? Já a potência concupiscível, ela, como diz aqui o texto, inclina para o que é conveniente e se afasta do que é nocivo. Movimentos básicos, né? Se inclina para o que é bom, né? O que é bom para ela, né? Nós estamos falando aqui, gente, basicamente em coisas sensíveis por enquanto, viu? Nós não estamos falando de bom no sentido de belo, justo, né? De categorias morais. Nós estamos falando aqui basicamente de apetites sensíveis, né? Se inclinar para o que é conveniente é se inclinar para aquilo que é bom para ela. E se afastar daquilo que é nocivo é se afastar daquilo que é ruim para ela. É só isso, né? A potência concupiscível faz isso, né? Eu poderia dizer, por exemplo, que no primeiro momento a potência concupiscível é aquela que faz com que você vá em direção daquilo que você deseja e se afaste daquilo que você não deseja, né? Basicamente isso. A potência irascível e a concupiscível, vocês vão ver aí ao final da resposta do Tomás, elas não são a mesma potência, né? Elas são potências diferentes, embora tenham aí, né, uma certa similaridade naquilo que elas fazem, né? Porque a potência irascível, em geral, ela tem início exatamente após a potência concupiscível, né, se inclinar ou se afastar daquilo que ela deseja ou rejeita, vamos dizer assim, né? Ou seja,
quando a potência concupiscível se inclina para o que é conveniente ou se afasta do que é nocível, né, ela pode colocar em ação a potência irascível, exatamente porque se ela se inclina, né, a potência concupiscível se inclina para alguma coisa que é conveniente e encontra um agente contrário ou uma causa da corrupção, né, a potência irascível ela entra em ação, né? Ou então quando ela se afasta de alguma coisa que é nocível e e a potência irascível também entra em ação porque podem ter causas da corrupção ou agentes contrários, né? Então tem uma certa proximidade e consecutividade aí na atuação das duas potências. Mas o Tomás diz que são potências diferentes, né? E são diferentes dentro do apetite sensitivo, exatamente porque elas podem ter inclinações contrárias, né? Eu posso ter, inclusive, um certo conflito entre a potência irascível e a concupiscível, né? Ou seja, eu posso ter um conflito, né? Para brincar um pouco com isso, um conflito de interesses entre essas duas potências, né? Uma pode se, a potência concupiscível pode se inclinar para alguma coisa, né? Enquanto a potência irascível, né, se inclina para outra, né? Ou seja, pode haver um conflito entre essas duas potências, né? Vamos para o artigo 3. E ele pergunta: a potência irascível e a concupiscível obedecem à razão? E aí eu aponto para vocês aqui um esquema, né? O Tomás faz essa divisão, só que de uma maneira um pouco desorganizada, lá no artigo 3, então eu dou uma esquematizada nela para que vocês possam ver, né? Então, começamos o nosso movimento aqui pela razão universal, né? O Tomás está perguntando se a potência irascível e concupiscível obedecem à razão. Mas o que é a razão para o Tomás de Aquino? Nós temos dois movimentos aqui, né? A razão universal, que é representada na alma dos indivíduos como intelecto e vontade, né? Vontade nós vamos tratar melhor sobre ela logo mais. Essa razão seria responsável pela capacidade volitiva do indivíduo e pela capacidade racional do indivíduo no sentido de compreender as coisas universais, né? Os movimentos mais nobres e próprios da alma intelectiva estariam aqui nessa razão universal, né? Aí, abaixo dela, eu tenho o que o Tomás chama de razão particular, ou ratio particulares, né? Esse termo já apareceu para vocês lá nas questões 78 e 79, né? Que na alma dos homens, dos indivíduos da espécie humana, é representada pela virtude cogitativa ou pela cogitação, né? Que é um dos sentidos internos da alma, né? Aí, para além disso, eu tenho o apetite, né? O apetite superior que o Tomás está associando aí à vontade, né? A vontade, né? Ela tem uma inclinação um pouco diferente do intelecto, né? Embora eu tenha marcado aqui que aparece vontade tanto em um quanto o outro, né? Tanto na razão universal quanto no apetite superior, é exatamente porque os indivíduos, né, da espécie humana, eles dependem dessas duas coisas, né, do apetite superior e da razão universal, para poderem alcançar o que a gente conhece como livre-arbítrio, né? Nós vamos ver isso lá na questão 83. Então a vontade ela aparece aqui, né? Porque ela está associada à razão universal, exatamente porque ela segue aquilo que o intelecto diz, né? Porque a vontade ela é, entre outras coisas, ela pode ser orientada pela percepção que o intelecto faz da verdade, né? Então ela participa dessa razão universal. Só que o que ela é, na verdade, é um apetite superior, né? Nós vamos ver mais sobre isso nas próximas duas questões aí, 82 e 83, né? E abaixo do apetite superior encontra-se, né, aquilo que nós estamos vendo aí nesse artigo, né, nessa questão, que é o apetite sensitivo dividido em irascível e concupiscível. Então, se a gente observa a própria orientação desse esquema aqui, que eu monto para vocês, que eu apontei para vocês, a gente já consegue perceber que, de uma certa maneira, a
potência irascível e a concupiscível, elas obedecem sim à razão, né? De uma maneira ainda que indireta, porque entre uma e outra, né, tem uma distância e uma série de outros movimentos. Mas, né, se a gente considera que a razão universal é a maior atualidade que a alma dos seres humanos pode alcançar, né, enquanto atualidade, enquanto evolução, por assim dizer, então a gente tem que dizer que o apetite inferior está submetido a ela também, ou seja, ele obedece à razão, né? É claro que um dos problemas relacionados aí às paixões, né, aos movimentos da sensibilidade, é exatamente uma certa rebeldia dos apetites sensitivos, né, dos apetites sensíveis em relação aos movimentos racionais, né, mas isso é outra história, né, por enquanto o que nós estamos tratando aqui é exatamente de uma certa estrutura lógica da alma, né, uma certa estrutura ontológica de uma orientação natural da alma. Ou seja, considerando o ponto de vista natural, né, da estrutura da alma, as potências irascível e concupiscível obedecem sim à razão, exatamente porque a razão é um ponto muito superior, né, na estrutura dos seres humanos, um ponto muito superior em relação aí a essas duas potências, né? Bom, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, né? Essa questão ela é curta, né? Vocês viram aí, ela acaba agora no artigo 3. Ela é bem curtinha. Eu espero ter ajudado aí vocês a entender o texto. Quaisquer dúvidas, vocês me procurem, entrem em contato comigo aí pelos canais de sempre, né? Então, até mais e nos vemos aí no próximo